caso de hoje, A Mulher na Janela. Eu me chamo Ronaldo, e apesar da minha terrível história ter acontecido há muitos anos atrás, eu me lembro perfeitamente de cada detalhe dela. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Finalmente, depois de muito procurar, eu havia conseguido alugar uma casa em uma rua bem tranquila e calma, já que todas as outras onde morei ficavam em ruas bastante movimentadas, com tráfego intenso e muito barulho. Era uma boa e espaçosa casa de 2 andares. No andar de baixo havia uma sala grande, um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma pequena copa. No andar de cima, subindo a escada, os cômodos eram dispostos da seguinte forma. Primeiro vinha uma saleta, que dava para um corredor, o qual tinha uma porta para mais um banheiro e 2 outras portas que correspondiam a mais 2 quartos. O primeiro quarto do andar de cima e a saleta possuíam cada um uma grande janela que dava para a lateral da casa, tendo como vista, ao olhar para baixo, um pequeno quintal, que mais parecia um corredor comprido. Esse corredor tinha a largura exata e necessária para caber um carro, enquanto o comprimento permitia até uns 4 automóveis enfileirados. E por fim, tinha o último quarto, que era o maior de todos, e dava para a frente da casa. Ao acabar todas as arrumações e desencaixotar tudo, voltaria à minha rotina de trabalho. Aproveitei para me mudar em uma sexta-feira e passei o final de semana todo nas arrumações com os meus amigos e acabei avisando que iria voltar ao batente só na terça-feira. Terça-feira correu tudo tranquilamente no trabalho e na quarta também. Porém, na quinta-feira, o serviço estava pesado e eu acabei chegando mais tarde em casa. Ao parar o carro para abrir o portão da garagem, notei que havia uma mulher dentro da minha casa. Ela estava na pequena sala do segundo andar, olhando para fora, pela janela. Mesmo estando a saleta com a luz apagada e a janela fechada, eu a via perfeitamente de onde eu estava. Ela ficou lá, parada, olhando para fora, e nem notou a minha presença. Eu fiquei muito nervoso e, ao mesmo tempo, sem entender quem era aquela mulher que estava ali. Revoltado, eu saí do carro imediatamente. Enquanto eu entrava na casa, cheguei à conclusão que provavelmente era a antiga moradora, já que eu ainda não havia trocado as fechaduras das portas. Abri a porta de casa, liguei a luz da escada e fui correndo tomar satisfação com a invasora. Porém, ao chegar na saleta, não havia ninguém, bem como em todos os cômodos da casa, tanto em cima quanto embaixo. Eu não estava acreditando que pudesse ser minha imaginação. Era muito real para mim. Fiquei buscando pela casa pelo menos um indício de que alguém esteve lá. Não resultou em nada, tudo foi em vão. Lá pelas 11h30, tratei de comer alguma coisa e ir dormir. Estava muito cansado, mas ainda bastante intrigado com o que eu havia visto. No dia seguinte, a sexta-feira, correu tranquila e eu cheguei cedo em casa. Ao parar o carro, eu ainda tive o cuidado de observar muito bem tudo à volta da casa. Como sempre, estava tudo normal. No final de semana, alguns amigos meus vieram me visitar e 3 deles acabaram passando o final de semana comigo, e indo embora só no domingo à noite. Fizemos uma festa e acabou sendo um final de semana bastante divertido. Na semana seguinte, tudo corria normalmente, até chegar a sexta-feira. Nesse dia, quando cheguei em casa, vi que a luz da saleta estava ligada, a mesma saleta onde eu tinha visto a tal mulher na janela. Deixei o carro lá fora mesmo e entrei na casa correndo. Subi as escadas rapidamente e, para minha surpresa, a saleta estava escura, totalmente escura. Não era possível que eu tivesse visto a luz acesa lá de fora. Novamente percorri a casa toda, e várias vezes. E como antes, não havia nada de anormal. Deixei para lá, pois eu já estava ficando de cabeça quente com aquela situação. Bem, como não precisaria acordar cedo no dia seguinte, fui ver um filme na sala de baixo.
e acabei adormecendo. Lá pelas 2 da manhã, acordei assustado, pois senti um assopro forte e repentino no meio do meu rosto. Vi que a televisão ainda estava ligada. Ouvi um ruído no andar de cima, que parecia com um som de passos pesados. Mesmo morrendo de medo, resolvi ir lá ver o que poderia ser. Ao chegar no meio da escada, percebi, pelo som, que as portas do armário que ficava embaixo da pia do banheiro do andar de cima estavam batendo freneticamente. Eu sabia que era de lá porque eu já estava acostumado com o barulho que essas portas faziam. Cheguei lá em cima e nada, tudo normal outra vez. Na semana seguinte, na quarta-feira, ao voltar do trabalho, avistei novamente aquela mulher. Dessa vez, a luz da saleta estava acesa, então eu pude prestar mais atenção nela. E novamente, era como se ela não percebesse que eu estava ali embaixo. Fiquei todo arrepiado. Imagina uma mulher que você nunca viu estar dentro da sua casa e sem a sua permissão. Eu observei bastante de dentro do carro, antes de saltar e abrir o portão da garagem. Com a luz acesa, deu para enxergar melhor. Era uma mulher que deveria ter os seus 40 e poucos anos, cabelos um pouco abaixo dos ombros, não muito lisos, e também não eram muito escuros, talvez castanhos. Ela olhava sempre para frente, um olhar perdido e preocupado. E poucos segundos depois, ela virou de costas para a janela e caminhou mais para dentro da casa. Eu fui direto para a porta, abri e corri a sala toda. Liguei o interruptor da escada, subindo agora vagarosamente e totalmente amedrontado. Chegando no final da escada, liguei a luz da saleta e novamente tudo normal. Outra vez, percorri a casa toda de novo e nada. Passou-se quase uma semana e aconteceu de novo. Ao chegar com o carro, vi que a luz da saleta estava acesa, sem ninguém na janela, e novamente a mesma coisa, ou seja, tudo em paz dentro de casa. A diferença é que a luz da saleta continuou acesa mesmo após a minha chegada lá em cima. Eu estava realmente transtornado com tudo isso. Até então, eu não tinha falado nada com ninguém sobre esse assunto, porque eu estava meio sem graça, eu tinha receio do que poderiam achar. Pensava que talvez tudo aquilo fosse da minha cabeça, tivesse sido criado na minha mente, até que eu recebi uma ligação. Minha irmã me ligou dizendo que apareceu para conhecer a casa nova, mas que não havia me encontrado. Ela esperou por cerca de meia hora no portão de entrada da casa, até que resolveu ir passear até o final da rua para passar o tempo e depois retornar. Ela também me disse que, ao voltar, ainda de longe, pôde avistar uma mulher dentro da casa na janela lateral e pensou que fosse uma amiga minha e que possivelmente eu havia chegado. Porém, ao tocar a campainha, ninguém atendeu. Ela ainda insistiu um pouco, mas nada. Pensou que eu não quisesse receber ninguém, pois estava com visitas, e ela resolveu ir embora. Ela me disse isso tudo exatamente com essas palavras. Eu fiquei estarrecido, e então contei para ela o que estava se passando. Ela achou tudo incrível e arrepiante. Disse que iria me visitar outra vez para dormir uns dias aqui comigo. Entrei de férias no dia posterior, e logo a minha irmã chegou. Ela estava disposta a saber mais detalhes sobre esses acontecimentos estranhos. No dia seguinte, fomos sondar com os vizinhos se eles notavam alguma coisa estranha, e 2 vizinhos disseram que de vez em quando percebiam a luz da saleta ligada, mesmo enquanto eu estava fora de casa. E um deles viu a mesma mulher na janela por 3 vezes. Eu perguntei sobre os antigos moradores da casa, mas ninguém conhecia os vizinhos anteriores suficientemente bem para dar mais detalhes. Nesta mesma noite, minha irmã, que estava dormindo no quarto ao lado do meu, veio me acordar e disse que ouviu a porta do quarto fechar violentamente e abrir novamente. Também escutou barulhos como se fossem socos nas paredes do quarto. Com isso, ela correu para minha cama e dormiu ali mesmo comigo. Mas quando estávamos cochilando novamente,
ecoou um barulho imenso vindo do quarto onde ela estava. Era como se a cama estivesse sendo arrastada, ou vários móveis sendo arrastados também. Fomos ver então o que era, pé após pé e de mãos dadas. E o quarto estava todo normal, incrivelmente silencioso. Vimos então que não conseguiríamos dormir naquele momento e fomos para o andar de baixo para fazer um lanche. Minha irmã adorava essas coisas sobrenaturais e estava muito assustada, mas ao mesmo tempo excitadíssima com as experiências. Ainda mais que ela também havia visto a mesma mulher que eu descrevi. Estávamos na copa, comendo um misto quente e tomando um café, quando ouvimos um barulho de coisa caindo no andar de cima. E logo em seguida, outro som, de alguma coisa sendo arrastada, fazendo um chiado abafado. Um pouco depois, o som de algo caindo novamente e ao mesmo tempo sendo arrastado. Esses ruídos assustadores continuaram com alguns intervalos por mais ou menos uns 5 minutos. Depois disso, a casa ficou completamente silenciosa. Talvez, se minha irmã não estivesse comigo, eu diria que estava realmente ficando louco. Porém, agora eu a tinha como prova. 2 dias depois, estávamos na cozinha fazendo um macarrão para jantar e conversando, quando a nossa conversa foi cortada por um grito agudo e muito alto, em algum lugar dos cômodos do andar de cima. Ficamos paralisados, um olhando para a cara do outro, e a casa ficou bastante fria nesse momento. Sentíamos uma corrente de ar frio, sem explicação, porque a casa estava totalmente fechada. Ainda não tínhamos aberto nenhuma janela, pois tínhamos acabado de chegar da rua. Olhei para minha irmã e ela estava esfregando os ombros com as mãos e rindo de puro nervoso. A temperatura caiu bastante, e muito rapidamente. Eu estava realmente ficando apavorado com isso tudo. O curioso é que havia dias que não ocorria nada. Em outros acontecia alguma coisa. E também tinha dias que se sucediam uma porção de coisas juntas. Passei a dormir no quarto do andar de baixo, porque esse cômodo era o único onde nada acontecia. Houve um dia que eu estava na sala lendo jornal à noite e simplesmente um taco do piso da sala passou voando bem na minha frente, acertando e rasgando o jornal que eu estava lendo. Foi um susto muito grande. Tudo bem que a casa, apesar de ser bem conservada, era velha, então havia alguns tacos soltos, mas nada que pudesse fazer com que eles se jogassem daquele jeito. Constantemente, eu também ouvia passos que subiam e desciam os degraus da escada. Tudo isso além de continuar a chegar em casa e ver a luz da saleta ligada. Essa luz às vezes desligava quando eu entrava em casa e outras vezes não, ela continuava ligada. A mulher na janela eu só vi mais algumas poucas vezes no tempo que eu fiquei morando lá. Aquela casa estava virando um verdadeiro inferno, pois eu não tinha paz na minha própria residência. Acabei virando um tremendo medroso, e para onde quer que eu fosse, eu ia ligando todas as luzes dos cômodos, feito uma criancinha assustada. Um amigo meu um dia foi lá em casa e sentiu, ao sair do banheiro do andar de cima, umas cutucadas bem na altura das costelas. Ele ficou realmente sem ação, porque não havia ninguém ali do seu lado. Ele nunca mais voltou lá. Tinha também um castiçal de prata muito bonito que ficava com uma vela no centro da mesa da sala. E a vela simplesmente levitou e atingiu a cabeça do meu primo na presença de um outro primo e mais 2 amigos meus, enquanto batíamos papo animadamente na sala. Acabei ficando somente 6 meses no imóvel, porque eu não queria mais ficar passando por constrangimentos perante meus amigos e familiares. Eu me sentia envergonhado até mesmo quando eu estava sozinho, ficando sempre apavorado com cada novidade sobrenatural da casa. Às vezes ficava até mesmo 2, 3 semanas sem que houvesse nenhuma manifestação. Porém, quando eu achava que estava tudo acabado, era pego novamente de surpresa. As surpresas variavam muito.
Havia uma espécie de soluço incessante sem estar mais ninguém comigo na casa. Haviam os gritos, que foram poucos, mas que de vez em quando eu escutava. Sons como socos dados nas paredes, barulho de chocalho pela casa, a luz irritante da saleta que acendia e apagava quando queria, tampas de panelas que voavam pela cozinha e as portas do armário da pia do banheiro de cima, que sempre batiam. Embora raramente, também cheguei a ver vultos entrando e saindo dos cômodos, além de barulho de moedas caindo no chão sem ter nenhuma moeda, correntes de ar gelado, barulho de ave batendo as asas, etc. Houve somente uma vez em que eu senti um contato físico. Eu estava na escrivaninha, trabalhando, e senti apertarem o meu pulso com uma certa pressão que chegou até a levantar o meu braço e depois largarem. Foi algo realmente inacreditável. Eu fiquei muito sem graça quando uma amiga do tempo da faculdade estava lá em casa e de repente ela veio correndo e acabou caindo e rolando escada abaixo. Ela machucou o joelho e a canela. Enquanto eu a socorria, ela me contou que estava passando pela saleta quando ouviu barulhos de passos fortes no final do corredor. Esses passos vinham apressadamente em direção a ela. Ela ficou apavorada porque não via ninguém ali. Eram somente os passos bem fortes chegando cada vez mais perto dela. E no seu desespero, desceu as escadas correndo e acabou caindo. Eu nunca soube da história daquela casa, quem a construiu, quem morou lá ou o que aconteceu ali. Nem mesmo tenho ideia de quem era aquela mulher e o que ela fazia no local. Também não quero mais saber. Prefiro tentar não pensar no assunto, agora que já se passaram vários anos. Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Agora, depois do que eu passei, ninguém pode mais me dizer que fantasmas não existem, porque eu presenciei várias coisas bizarras naquela casa. Eu já ouvia histórias de amigos meus que passaram por coisas parecidas, mas eu nunca prestava atenção, até o dia que eu senti na própria pele. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E o que vocês acharam? Essa é uma clássica casa mal assombrada ou tudo não passa de imaginação? Você já vivenciou alguma coisa parecida com as coisas que aconteciam ali, naquela casa? Você teria coragem de continuar morando lá? Conta aqui pra gente nos comentários. Muito obrigado.